Olá, meu povo, minha pova, estou de volta para trazer para vocês um pouquinho sobre corretivos. Então fica aqui ligadinho até o final para você adquirir mais esse conhecimento, tá bom? Primeiramente, qual é o objetivo do corretivo? Tem uma marca chamada Maquier que ela vem um corretivo em pastinhas assim numa embalagem tipo essa, não é essa? E aí, eles são vendidos como camuflagem, não é vendido como corretivo. Então, a principal função do corretivo é a camuflagem, seja para camuflar pintas, olheiras, manchas, melasmas, espinhas, camuflar o que você tiver de imperfeição na pele. Para isso que a gente tem corretivos coloridos, para a gente ter imperfeições de cores diferentes, tonalidades diferentes. Então vamos lá. Esse corretivo que é em pastinha, que a gente chama, que vem assim prensado numa paletinha normalmente, a gente usa com um pincelzinho, tá? Pode ser um pincel língua de gato, que é aquele fininho, chatinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse pincel aqui, ó, que eu uso pra corretivo, tá? Ele é fininho, língua de gato. Então o que acontece? Eu não tenho manchas na pele, mas se você tiver melasma, você pode aplicar um corretivo do tom um pouco abaixo do tom da sua pele, só na região do melasma, antes de fazer a maquiagem. Então, você vai aplicar para igualar aquele tom com a sua pele ou para neutralizar a cor que tá ali, mesmo que não seja com a cor exata da sua pele, e depois você vai vir com a camada de base para poder fazer o acabamento e deixar tudo no mesmo tom. Se você tem espinhas, a mesma coisa, você vai aplicar o corretivo com pastinha só nas regiões da espinha, porque o resto da sua pele vai estar da mesma cor, a espinha que vai estar diferente, então você vai aplicar somente na espinha, igualando ela ao resto do tom da pele, e aí você vai vir com a base e vai cobrir tudo. Então, para começar, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu já não tô com tanta olheira, mas eu tenho essa olheirinha aqui, minha crônica, e a minha olheira é esse tom que é um tom meio que padrão. Para a gente fazer correções de cores, a gente tem que entender que a população, praticamente 70% das pessoas, tem o fundo de tom de pele amarelo ou amarelado. Salvo as pessoas negras que têm um fundo mais avermelhado, pessoas retintas, né? Mas no normal é o amarelo, que é o pigmento da nossa pele, né? Então o que acontece? Você pode corrigir com o próprio pigmento amarelo, se for uma correção assim, mais ou menos clara, neutra, ou se for uma mancha muito específica, colorida, como às vezes a gente bate e fica roxo, o roxo ele vai mudando de cor. O roxo ele pode ficar verde, ficar azulado, amarronzado, no final ele fica um pouco amarelado. Então, para cada época desse tom, a gente vai usar uma cor diferente para o corretivo. No meu caso, que é uma tonalidade clara, eu vou usar esse corretivo aqui, ó, que é o tom da minha pele exato. Eu posso aplicar ele, que vai ficar o tom da minha pele, espalhar. E outra, não pode usar com pena, tá? A gente tem que aplicar na parte da correção além. Porque o que acontece? Se eu aplico só aqui na minha olheira, ela não vai dar a diferença, vai ficar destoando a parte que aqui tá, que eu passei o corretivo. Então eu vou ter que trazer para fora, como se eu estivesse esfumando o corretivo para fora, para não ficar marcação aqui. E aí eu vou vir com uma esponjinha e vou dar acabamento. Isso é só para antes da base, porque o que acontece? Claro que tá um tom abaixo da minha pele essa cor aqui, mas aí quando eu aplico a base do meu tom, vai uniformizar tudo. Eu fiz dois pontinhos aqui vermelhos para fingir que é uma espinha. A espinha geralmente ela fica inflamadinha, fica rosadinha, avermelhadinha no entorno dela. Então como que a gente disfarça esse tom vermelho? A gente usa esse tom aqui, que é o primeiro aqui, ó, que é o tom verde ou esverdeado. E aí eu vou fazer isso aqui, ó, só em cima da minha suposta espinha. Já neutralizei. Agora eu venho aqui, só dou um pouquinho de acabamento com a esponjinha para não ficar nada pesado, nada grosso, ó. E agora eu já venho com a base por cima. Agora eu coloquei um pouquinho de sombra verde aqui na minha olheira
pra fingir que esse é o tom dela, porque tem pessoas que têm a olheira aqui que fica esverdeada, ou quem fez cirurgia em algum nível vai ficar esverdeado aquele roxo. Então, quem tem a olheira verde, eu vou fazer o quê? O contrário. Eu vou colocar cor vermelha ou tom avermelhado ou corretivo coral. Se eu fosse fazer com corretivo, eu poderia vir com esse corretivo coral que eu tenho aqui, ó, tá? Mas eu posso fazer o quê? Com vermelho. Então, eu não tenho corretivo. Se eu tiver alguma coisa esverdeada, eu posso usar o próprio batom. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou aplicar o batom aqui. Inclusive, isso é uma dica para quem tem barba, que quer esconder a barba. Aqui fica esverdeado o tom da barba, né? Onde a pessoa raspou, né? Passou a lâmina. Então, é com batom vermelho que se camufla, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Posso vir com o próprio dedo aqui agora e dou um pouquinho de acabamento. E eu vou mostrar pra vocês que eu vou aplicar a minha base aqui por cima desses dois corretivos e vai uniformizar e vai camuflar no final. Ó, esse lado aqui eu camuflei só com corretivo por enquanto até agora do meu tom. Esse aqui com corretivo esverdeado e esse aqui com batom vermelho. Eu vou vir agora com a base e vou aplicar aqui no meu rosto junto com vocês para vocês verem como que uniformiza. Olhando assim não parece que vai sumir, mas aí no final dá tudo certo. Maquiagem é meio que isso. É você ter certeza que vai dar errado, mas no final dá certo. Ó, tô vindo com a base no meu tom, tá? Essa é a cor da minha base, normal, ó. Vou aplicar em todo o meu rosto e vocês vão ver que vai sumir tudinho. Ó, eu só vou terminar de aplicar, mas já deu pra ver que sumiu, né? Vou colocar mais produto aqui, ó. Tá? Vou dar acabamento aqui e já volto. Pedir desculpa aqui pra vocês por causa do barulho, porque tá chovendo e não tem como eu impedir a chuva de cair, né? Então vai ficar um barulhinho aqui no fundo, mas eu acho que dá pra ouvir. Ó, apliquei aqui no meu rosto todo e olha só como cobriu. Aqui o batom, a marca suposta de espinha com a base. Porém, agora a gente tem o outro corretivo que é para dar efeito de iluminação. Que é o quê? Trazer um contraste nas zonas que eu quero iluminar do meu rosto e trazer mais à frente, sobreposta à parte que eu quero escurecer, que eu quero trazer mais atrás. O que isso significa? A parte que eu escureço do meu rosto, geralmente, eu quero afinar, diminuir. Então, eu vou fazer o meu contorno aqui, por exemplo, só que eu quero destacar a parte dos meus olhos que são normalmente fundas, que é a olheira, essa parte aqui mais para baixo é um pouco mais funda, então eu clareio para trazer mais à frente. Porém, para eu fazer isso, eu vou usar um corretivo líquido. Corretivo líquido são esses que vêm assim nesses tubinhos, tá? Essas marcas aqui que eu adoro. E esse corretivo aqui, que ele é um líquido, mas ele é meio cremosinho, que ele já vem com um pincelzinho, tá? Ó, ele vem com pincel. Então, esses corretivos são usados para trazer iluminação, depois que eu já fiz a cobertura do meu corretivo. Porém, esse corretivo aqui, por exemplo, da SP Colors, ele é de altíssima cobertura. Eu adoro esse corretivo, ele é muito bom. Então, o que acontece? Como ele é de altíssima cobertura, ele vai dar mais cobertura ainda. Porém, ele é um tom abaixo da minha pele, não é o tom da minha pele, é um tom mais claro. E eu vou trazer aqui, ó, nesse sentido, para trazer o efeito de iluminação para minha pele. Aí eu já venho aqui em seguida e dou acabamento. Eu pego bem dessa abinha aqui do comecinho do nariz, porque eu quero chamar a atenção para essa área do meu rosto que é funda, eu quero trazer para frente. Aí eu deixo aqui, ó, na abinha do nariz, ó, geralmente aqui onde a base abre, aí a gente tem que botar corretivo aqui porque ele é bem sequinho, né, e a gente tem que trabalhar bem rápido, porque senão o corretivo seca e mancha, tá? Eu trago até aqui, ó, para ele dar esse efeito alongado. Ó, eu trouxe a iluminação. Eu posso fazer isso com esse corretivo assim, ou com esse corretivo assim.
esse aqui é a minha cor, ó. Esse aqui, ele já é quase o tom da minha pele. Ele traz iluminação, porém ele não é tão mais claro que a minha pele, tá vendo? Aplico aqui na abinha do nariz e puxo pra cá, ó. Esse corretivo eu vou usar só pra iluminar, só pra trazer à frente aquilo que eu quero destacar. Então eu faço isso aqui, que eu vou fazer o contorno aqui em volta, um pouquinho aqui pra quem tem a testa um pouquinho pequena demais, e aqui para destacar a parte do meu contorno que eu ainda vou fazer. Aí aqui eu venho e dou acabamento do mesmo jeito, só que vocês percebam que esse corretivo agora ele está sendo usado somente para iluminação. Ele aumentou a cobertura, mas o efeito dele é para iluminação. Esses corretivos líquidos, eles não são para camuflagem. Você pode usar porque não tem outro? Pode, porque você não tem outra opção. Mas o ideal é que os de camuflagem sejam aqueles mais grossinhos, em pastinha, e esses líquidos para essa função de contorno e iluminação. Por exemplo, eu posso usar um corretivo líquido, que é um pouco mais escuro que a minha pele, para contorno aqui, ó. Porém, eu vou dar uma espinadinha aqui, ó. Porém, eu também posso usar o corretivo em pastinha para fazer o meu contorno. E o que eu uso é esse daqui, ó, que já é cores mais escuras, puxados para os quentes, tons quentes, não são tons frios, são marrons frios, ó, são marrons quentes. Então, eu venho aqui com o meu pincel, sujo aqui pouca coisa porque ele pigmenta muito, e venho aqui fazendo o meu contorno. Então eu coloquei a parte clara aqui para chamar a atenção, para contrastar com o meu contorno, tá? Pronto, ó, apliquei aqui o contorno em creme da pastinha e o contorno líquido aqui, tá? Apliquei um pouquinho aqui e fiz o contorno do meu nariz. Eu não apliquei mais nada no rosto, para isso que servem os corretivos função contorno. Então é isso aqui, eu não vou finalizar minha pele, só para vocês terem uma ideia. Agora eu vou mostrar cada cor de correção de corretivo. Esse material aqui, ele tá disponível no meu slide que eu envio do meu curso de automaquiagem, tá? Mas vamos lá, vocês têm que ter em mente que a cor da mancha sendo vermelha, como eu falei, eu vou corrigir com o verde. E eu inverto isso daqui, se a mancha for verde, eu corrijo com vermelho. Se for um tom arroxeado, eu vou corrigir com os corretivos amarelos. Se for o tom azulado, corais, alaranjados. E o amarelo, roxo, coral, azul. Então eu sempre vou inverter a cor do meu corretivo com a cor da mancha. Lembrando que as principais manchas dos rostos da população brasileira, digamos assim, podem ser corrigidos com o corretivo amarelo mesmo. Como eu falei, eu corrigi aqui com corretivo amarelo um tom abaixo da minha pele, tá? E para iluminar aqui depois, um tom abaixo da minha pele também. Então, não tem necessidade de ficar comprando corretivos coloridos, porque são para manchas muito específicas. A não ser que você fez uma cirurgia, que você ficou com roxo, que quem faz rinoplastia geralmente aqui fica bem roxo e o roxo vai mudando de tonalidades. Aí sim, agora para quem tem espinha, o corretivo amarelo, se não funcionar, porque na maioria dos casos o amarelo resolve, se ela estiver muito pigmentada, você compra um corretivo individual no tom esverdeado. Não tem necessidade de você comprar os corretivos todas as cores, porque se você só sofre de acne, você só vai ter aquele corretivo de correção colorido, então não vai ter necessidade de ter todas, enfim. É isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Claro que tem várias outras coisas que você pode acabar usando como corretivo, né? Queria deixar só uma ressalva aqui, que esses corretivos líquidos aqui, por exemplo, esse aqui que é o da Maybelline, que vem com essa esponjinha, esse aqui tá lacrado, peraí. Eu gosto desse corretivo, porém, ele vem com essa esponjinha, ó. Ele é bem fininho e ele é bem seco, ele seca muito rápido. Se você não mexe nele logo, ele seca e você não consegue trabalhar mais nele. Porém, como ele é extremamente mate, extremamente seco, eu não gosto de trabalhar em peles maduras. Peles maduras eu já gosto desse daqui, que é um líquido, que já vem com a esponjinha, porém ele é mais emoliente, digamos assim.
que aí você vai trabalhar, ele não seca tão rápido e ele vai acumular menos nas linhas. Esse aqui tem cobertura altíssima, então quanto maior a cobertura, claro que maior vai ser a possibilidade dele acumular nas linhas. E ele também é bem seco e seca muito rápido. Então assim, cada caso vai ser um caso de corretivo. Então você tem que procurar o que você mais vai se identificar. Se você tem abaixo de 30 anos, pode usar os corretivos bem mates, bem secos. Eu não usei ainda, mas foi um corretivo da Tracta, é muito bom, tem um preço acessível. Então você tem que ir testando. Aquele que a sua pele aceitar e reagir bem, você fica com ele. Se não der certo, você parte para outro e vai testando outras possibilidades. Se você já tem acima de 30 anos, que já é considerado pele madura, então eu recomendo que você evite esses corretivos mais secos. Esse corretivo da Maybelline, ele tem até um preço um pouco elevado. Ele é um corretivo que tem um tratamento, eu não lembro o que é o produto que tem aqui, eu acho que não é ácido hialurônico, mas ele tem um tratamento para anti-envelhecimento. Porém, eu acho que ele acumula muito nas linhas de expressão para quem tem mais de 30 anos. Então é isso aí, você tem que ir adaptando, procurando, pesquisando o que se adequar a você e a sua pele, tá bom? Beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais!